Eu nunca tinha visto o boot do Linux tão detalhadamente assim. Quando que um Linux vai reconhecer uma tranqueira de 2010, né? Foi o que eu testei. Eu peguei a imagem mais antiga que eu encontrei do Debian para Docker e eu consegui fazer funcionar. Aí o que acontece? As vozes da minha cabeça, elas não param. Compra o cartucho da impressora. Compra o cartucho da impressora, seu merda. Compra. O seu verme. Compra o cartucho da impressora. Compra o cartucho da impressora Lexmark S308. Compra o cartucho da impressora. Seu verme inútil. Compra o cartucho. Compra o cartucho da impressora. Elas me mandaram dar uma chance pra essa tranqueira maligna. Eu já não paguei nada porque eu achei ela no lixo. Então, né, qual é a desvantagem? Fui lá no Mercado Livre ver quanto era o cartucho e era 50 pila só. Entendeu? Então é bem tranquilo pagar 50 pila, porque aí eu vou poder imprimir as minhas tranqueiras, imprimir os meus documentos quando for necessário e talvez até me divertir no processo, né? Então eu dei start nesse processo. Eu fiz o pedido no Mercado Livre, enquanto esperava ela chegar, eu já fui limpando a cabeça de impressão, eu usei o meu ultrassom, a minha cuba ultrassônica, né, de limpar coisas, e o cartucho chegou, então eu instalei, sujei minha mão toda porque o cartucho veio até o talo de tinta, fiz os procedimentos de limpar a cabeça de impressão, eu imprimi algumas páginas de teste, né, até ficar bom, mas aí na hora de eu ligar ela no PC, não reconhecia nem a pau. Quando que um Linux vai reconhecer uma tranqueira de 2010, né? Então, será que eu ia ter que instalar o driver da impressora para usar ela? Então, eu não consegui acreditar nisso. E aí que a loucura começa, porque eu comecei a procurar os drivers e parecia que só existia para Windows. Daí eu baixei, eu tentei usar no Wine, não funcionou. Tentei usar o Ghidra para fazer a engenharia reversa dele. Eu consegui descobrir que ele foi feito no Visual Studio, né, da Microsoft. E realmente é uma boa ideia para 2010 essa escolha. Naquela época o .NET tinha acabado de surgir, eu ainda programava em VB6, porque eu tinha o Windows XP, não fazia muito sentido programar para .NET, né? Mas logo eu deixei essa linguagem para lá porque eu entrei na faculdade e comecei a programar em C. E a engenharia reversa é uma outra coisa, né? Bem mais complicado. Se eu quisesse portar para Linux, isso ia ser complicado. Então eu procurei mais, encontrei driver para Linux, mas não funcionava no meu Linux, porque ele é atualizado. O driver quebra porque as versões das libs eram todas muito diferentes. Para resolver isso, só reduzindo a versão das libs que ele usa, com virtualização ou usando Docker. Então foi o que eu testei. Eu peguei a imagem mais antiga que eu encontrei do Debian para Docker e eu consegui fazer funcionar. E eu consegui imprimir, só que a coisa não para aqui, porque o que eu queria mesmo é disponibilizar essa impressora em rede, para qualquer dispositivo meu conseguir usar. Então, para isso funcionar, eu teria que rodar esse Docker em um computador fora, né, em um Raspberry Pi, um Orange Pi. Então eu mandei a imagem do Docker pro meu Orange Pi e não funcionou. Mas é óbvio que não ia funcionar, porque a arquitetura é diferente. A arquitetura que eu estou usando é AMD64, né, nas máquinas, e a arquitetura do Orange Pi é um ARM V7, alguma coisa assim. Para resolver isso eu usei o QEMU, o próprio Docker consegue essa integração com o emulador, para quando a arquitetura é diferente, né? Então, dessa vez eu consegui fazer a imagem do Docker subir no Orange Pi, mas quando eu mandei imprimir, não funcionou, nada de imprimir. E é aí que o pesadelo começou de verdade. Nada funciona no Orange Pi, entendeu? Eu tentei várias versões diferentes do Linux usando o Docker. Eu investiguei cada passo que o CUPS, que é o gerenciador de impressão do Linux, dá. Como que ele chama o filter da Lexmark, como eu usei o LLD para ver as dependências, se tinha alguma dependência faltando. Eu sniffei a rede para ver se o filter conversava com a impressora por meio da API do CUPS. Tudo funcionou
funcionava, menos imprimir. A impressora nunca jogou tinta no papel. Então, isso entrou na minha mente de uma forma, porque não faz sentido nenhum a mesma imagem do Docker funcionar em um ambiente e não funcionar no outro. Então, eu verifiquei se eu estava ficando maluco, se a primeira impressão tinha sido só uma alucinação. Eu subi a imagem no Docker de novo no meu PC e funcionava. Eu excluí tudo para buildar do zero e ela simplesmente funcionava perfeitamente, funcionava muito bem. Compilava, rodava, imprimia, tudo perfeito. A única coisa que é diferente quando você usa Docker é o kernel. Então eu pensei, se eu emular completamente o sistema, se o kernel é o mesmo, então não tem desculpa. Então eu fui na página do fabricante da impressora, lá na página da Lexmark, eu garanti que o Linux que eu ia usar estava lá como compatível com ele. Uma das versões era o Debian 6. Eu instalei esse dinossauro usando o QEMU em uma máquina virtual. E por sorte eu achei um repositório que dá suporte para esse dinossauro, que é um archive do Debian, e eu consegui instalar tudo que o drive da impressora precisa usando o apt-get. Na época nem era só apt, era apt-get. Para finalizar, rodou tudo, mas aí chegou a hora da prova final. Rodar essa VM dentro do Orange Pi para ele funcionar como servidor de impressão. Bom, agora eu tô dentro do PC e eu vou mostrar o boot mais lento da história. Eu vou entrar no Orange Pi e a gente vai ver esse boot acontecer. E como ele tá emulado, é de se esperar que ele esteja realmente muito lento. Antes de fazer isso, eu vou usar o Tmux, porque eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Então, vai ficar melhor dividir a tela. Eu poderia usar o Tmux dentro do Pi, mas ele é meio bugado. Então eu vou usar de fora mesmo. Eu vou definir aqui um relógio aqui, porque eu vou ter que avançar em umas partes, porque é realmente muito lento, então eu vou ter que avançar, e para não ficar para ficar registrado, né, o tempo que vai demorar, eu vou deixar um relógio aqui. Esqueci de definir o tempo que eu quero, de 1 segundo. Vou deixar ele aqui no cantinho só para ele registrar essa demora que vai ter. E aqui eu vou iniciar a execução. A gente vai usar o QEMU. Esse comando aqui, ele executa a máquina virtual. Aqui eles têm quanto de RAM em megabytes, então é bem pouca RAM que ele vai usar. Vou pegar os 4 processadores do Orange Pi. Esse aqui é a imagem que eu criei no meu desktop, né? Não criei lá porque ia demorar muito. E aqui está a conexão na internet. Eu pego a porta 22 e transfiro para 2222 só para conseguir conectar. Não preciso do gráfico, né? Não vou fazer nada visual. E eu tô gravando aqui. O log do boot tá nesse arquivo aqui. E é isso que eu vou mostrar agora. Vou mostrar o arquivo onde está sendo gravado o log do boot. E não vai ter nada lá dentro. Eu vou usar esse comando aqui, o tail. E tá lá, grub. E parece que não tá acontecendo nada, mas ele tá lendo do disco. Ele tá lendo a primeira parte do boot para RAM. E daqui a pouco ele vai dar partida e ele vai começar a executar de fato e começar a gravar no log. E demora muito porque tá sendo emulado. E a gente vai esperar aqui. Essa parte eu vou ter que editar, ter que avançar na edição.
E, bom, é isso. Eu vou ficar esperando aqui ele fazer alguma coisa. Vai demorar alguns minutos. Eu vou até sumir aqui para eu avançar na edição. Então, depois de vários minutos, ele começou a registrar o log. E eu vou fechar o log e abrir de novo porque ele ferra a configuração. E aqui a gente consegue ver em ultra câmera lenta ele dando o boot. A gente consegue ver cada passo que ele dá e vai demorar bastante. Então eu vou sumir aqui de novo, deixar ele trabalhar, né? Deixar ele fazer o que ele tem que fazer. E daqui a pouco eu volto mostrando ele entrando no SSH, que ele incrivelmente, apesar dessa velocidade absurdamente lenta, ele entra no SSH como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse um sistema normal, como se ele não tivesse sendo emulado. Bom, o boot terminou. Eu ia falar que a impressão terminou. E agora a gente vai entrar no SSH dentro da máquina virtual que está rodando dentro do Orange Pi. Pediu senha já e... estamos lá dentro já. Essa configuração do CUPS não funciona. Ela é muito moderna para esse sistema. Aqui a gente consegue ver que é MD64 arquitetura, né? E se a gente sair da máquina virtual e rodar o mesmo comando, é um Orange Pi. Ele não fala explicitamente arquitetura. Ah, aqui arquitetura ARM. Pois é.
E basicamente é isso. Eu não vou mostrar o teste da impressão porque... posso mostrar. Vou tentar entrar lá de novo. Mas ela falha, né? Ele não consegue comunicar com a impressora porque ele fala muito devagar. Então é como se eu tivesse fazendo um vídeo aqui pra vocês falando uma palavra por minuto. Vocês iriam embora, ninguém ia querer ouvir eu falando nessa velocidade. E eu imagino que aconteça a mesma coisa com a impressora. Ela vê o driver falando com ela lento, ela fala: vixe, sai daqui, meu irmão, não quero saber de você não. Nem lembro qual comando que usa. Esse comando aqui parece bom. Nossa, olha essa velocidade, cara. Só para registrar o comando ele demora. Aqui ela mostra que tá esperando, ela tá esperando a impressão finalizar desde ontem. Bom, é isso, ela não vai fazer nada. A melhor coisa que eu posso fazer aqui dentro é esse comando aqui, ó. Eu acho que eu consigo sair da sessão antes dele desligar o PC ainda. Será que vai? Não, ele finalizou antes. E pronto, era isso para esse vídeo. Eu nunca tinha visto o boot do Linux tão detalhadamente assim. Por quê? Porque ele demorou mais de meia hora para dar o boot. Então eu ia vendo linha por linha tudo o que ia acontecendo. Eu lembrei do vídeo do Fábio Akita, onde ele fala cada etapa específica do boot, o que acontece. E para mim já estava claro que não ia funcionar. Mas mesmo assim eu loguei no SSH, eu mandei imprimir. O driver jura que mandou os dados para a impressora, que ele está esperando a impressora terminar de imprimir, mas nada foi impresso, nada aconteceu. Nesse ponto, para mim, ficou muito claro que a impressora não vai funcionar assim. A virtualização é muito lenta. Então, se o driver faz qualquer coisa que dependa de tempo, e é exatamente isso que os drivers geralmente fazem, não vai dar certo, porque ele não vai conseguir comunicar com a impressora. Eles não vão conseguir se entender. Se fosse pouco delay, alguns milissegundos, um delay aqui, outro ali, até poderia funcionar, né? Mas a gente está falando de ordens de grandeza de diferença. É tempo suficiente para ativar timeout da impressora e começar a impressora começa a ignorar o que o driver fala, como se aquilo fosse só um ruído. Então, apesar do meu objetivo não ter sido totalmente alcançado, eu aprendi várias coisas aqui. Eu aprendi a mexer no Ghidra, que eu nunca tinha mexido. Eu consegui que ele garantisse que as libs que o driver chamava dinamicamente estavam realmente disponíveis para ele no diretório correto. Eu aprendi na prática que virtualização no Orange Pi pode ser complicado. Aprendi como CUPS funciona a fundo. Eu aprendi a usar alguns argumentos avançados do QEMU. E para finalizar, eu consegui pôr a impressora para funcionar. Não foi do jeito que eu queria, mas se eu precisar imprimir qualquer coisa em cima da hora, eu não vou ter tanto problema assim agora. Então, agora eu consigo imprimir coisas e, além disso, eu tenho uma história engraçada para contar sobre como você realmente não pode subestimar a dificuldade de se instalar uma impressora, né? Menos ainda com drivers proprietários legados e no Linux. Bom, então esse foi o vídeo de hoje.
Além das coisas que eu comentei, eu tô aprendendo a editar também. Tô finalizando a edição. Eu tô aprendendo a editar usando o DaVinci Resolve. Eu precisei usar chroma key, precisei usar compressor, porque eu falo baixo pra caramba. Aí eu tenho que aumentar o volume. Quando eu aumento o volume, tem umas horas que ele satura, o som fica todo picotado, aí é zoado. Tem keyframe também para fazer aquele efeito do Linus Torvalds, do Mortal Kombat ali. É bem legal editar. E foi esse o motivo, na verdade, de eu ter feito esse vídeo. Eu tava querendo criar um vídeo, começar a postar as coisas que eu faço, só que eu não tava fazendo nada de realmente legal. Eu só tava instalando o driver da impressora e fazendo as loucuras que eu geralmente faço. Então, por exemplo, aquela questão de fazer engenharia reversa, não precisa fazer aquilo. Ou de ficar insistindo em tentar criar um servidor de impressão. Não tem o menor fundamento fazer aquilo. Mas a experiência de criar um vídeo e pôr ele no ar é muito interessante, né? Então, é isso que eu pretendo começar a fazer. Se alguém aparecer aí, tiver alguma sugestão de coisa que eu possa fazer com base nas coisas que eu mostrei, que foram pouquíssimas coisas, né? Eu só mostrei o Orange Pi, eu mostrei que eu entendo um pouco de software, de Docker, né? Bem pouca coisa que eu mostrei mesmo hoje. Eu pretendo fazer mais coisas futuramente usando software, usando tecnologia, hardware também, que é uma coisa que eu curto. E é isso. Para esse vídeo é isso. Deixem like, se manifestem aí. Se você apareceu aí de paraquedas, dá um like, dá um oi. Eu sempre vou aceitar críticas, porque eu acho que é por meio das críticas que a gente evolui, né? E acho que é isso. Finalizar aqui e deixa o like aí. Eu vou virar youtuber agora, então eu preciso da sua força.なんかさせてみたいフレックスフレックスフレックスフレックス